noite, mais uma quinta-feira agora aqui com vocês, no Te Aconchega, esse programa que veio aqui com a intenção de realmente aconchegar vocês, né, falar sobre um assunto que a gente gosta bastante de abordar, que a gente acha importante que vocês levem também essa informação para outras pessoas que também precisam saber, não só para as famílias atípicas, mas também para famílias típicas, que de alguma maneira conhece alguém ou não conhece, mas que vocês sabem que precisa ouvir aquilo que foi dito, que nem esse nome Te Aconchega que a gente trouxe para o programa agora. A gente trocou, porque quem não sabe, eu tinha um quadro antes, dentro do programa Fala Cidade, do Jean Reis, né, que foi onde ele me apresentou a casa, que é a Vale TV, onde eu tenho muita gratidão por isso. E como é um assunto que eu acho que vale muito a pena ser falado, tem muita área para a gente falar, né, para a gente trazer para vocês. Eu peço encarecidamente que vocês divulguem para quem está assistindo aqui na emissora da Vale TV, no canal 14, no canal 6 da Claronet, né, quem tem assinatura. Muito obrigada. E como também a Vale TV passa esse programa na página do Facebook deles e na página do YouTube, aqui na página do Facebook e do YouTube a gente pode ter uma interação melhor. Vocês podem deixar comentários, dúvidas, sugestões, porque o que a gente quer com o programa Te Aconchega? Que aqui a gente represente vocês, que a gente traga dúvidas profissionais que vocês estão vivendo aí, do outro lado. Não só na parte teórica, na parte bonita, né, que a gente vê muito na mídia, aí, uma parte romantizada do autismo, né? A gente quer mostrar realmente a vida real, porque a gente vê famílias exaustas, famílias precisando de muitas coisas, né, que precisam entender muitas coisas, por onde ir, como fazer, o que eu faço agora, né, recebi o diagnóstico. A gente vê também, que nem eu, por exemplo, eu sou uma tia típica, eu sou nutricionista, trabalho com crianças atípicas e crianças típicas, né, mas o meu foco maior mesmo são crianças atípicas, o que eu mais tenho hoje no consultório. Eu atendo em Esteio, né, na clínica CAF de Esteio. Lá atendo particular em convênios, muitos convênios a CAF aceita. Atendo também no meu consultório particular, né, que daí é um atendimento um pouco diferenciado de convênio. E também atendo na clínica Abracadabra de Esteio, né, então tem os dias certos. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui para vocês o meu WhatsApp, tá, que é o 5199-270-2689. E já lembrando aqui, ó, meninas, não esqueçam de falar das redes sociais de vocês, tá? Porque a gente conversa tanto, gente, aqui, que a gente acaba esquecendo de falar do nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, né? Então, eu já fiz agora no começo aqui, mas eu vou, no início da fala de vocês já falam a rede social para a gente não esquecer, tá? Porque depois a gente se empolga e a gente acaba não falando. E outra coisa também que eu queria falar para vocês, o programa ele é novo, está estreando agora, né? Tá engatinhando ainda, bem novinho. E a gente precisa aqui também falar diretamente para vocês assim, de apoiadores para esse projeto não acabar, né? Então, para a gente continuar dando seguimento, dando continuidade com o Te Aconchega, quem quiser patrocinar, também pode chamar nesse mesmo WhatsApp aqui, que é o 5199-270-2689, que a gente conversa, passa proposta, a gente, né, faz alguns tipos de permutas também, a gente negocia, a gente vê que fica melhor para todos, para a gente não acabar com esse projeto tão bom que a Vale TV deu oportunidade para a gente trazer aqui para vocês, tá bom? E a gente vai continuar com as nossas convidadas no mês de outubro, né? A gente está aqui gravando para vocês esses temas, e a gente, no começo, gente, quando a gente gravou a estreia, a gente pensou, meia hora, o que nós vamos falar? Será que vai dar tempo de falar? Não vai dar tempo? Vai sobrar tempo? Mas como juntou as três aqui, que falam demais, então, gente, falta tempo. Se deixar, a gente fala uma tarde inteira, que é o programa da tarde, Te Aconchega à tarde, porque é muita coisa a ser falada. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, assim, vocês divulguem, né, esse programa nas redes sociais de vocês, ajudem no WhatsApp, compartilhem nas linhas de transmissão de vocês, para realmente, esse mês de outubro eu não vou fazer esse trabalho, mas no mês de setembro eu vou fazer. Mas se vocês já quiserem ajudar, fazer comentários, tem que mandar um coraçãozinho no comentário, uma curtida, alguma coisa, para a gente ver o engajamento que a gente está tendo com vocês e para dar continuidade nisso.
A partir do mês que vem, se quiserem fazer agora, de repente eu penso em alguma coisa para o final de outubro, um sorteio, alguma coisa, daí eu faço quando eu for gravar o de setembro, eu divulgo quem ganhou no de outubro, vamos supor, tá? Vocês fazem um comentário lá, um coração, para daí eu vejo alguma coisa, vou pensar num prêmio bem legal aí para quem engajar com a gente aqui na página, tá? Tanto no Facebook como no YouTube. Eu vou lá na Vale TV, na parte da social deles, e vejo quem comentou e faço um sorteio até no meu Instagram, depois eu penso certinho essa dinâmica, como é que eu faço para vocês, tá? Aí já de novembro sim, eu vou trazer uma frase para vocês vão escrever a frase para mim aqui embaixo, do Facebook e do YouTube, para a gente ter esse engajamento, daí eu vou trazer um prêmio bem legal, vou trazer um apoiador, alguma coisa assim, a gente vai pensar o que a gente pode trazer para vocês, tá? Então, mais uma vez, Gabi, obrigada, boa noite por continuar aqui comigo. E a Sabrina também, boa noite, Sabrina, boa noite. Obrigada por continuar aqui com o pessoal da Vale TV para trazer mais e mais informações, né? Porque a gente parou semana passada falando sobre, eu até anotei aqui, sobre os convênios, né? Os exames, os médicos que precisam se atualizar, se precisam entender, né, como é que funciona um pouco desse espectro do autismo, né? Eu vejo assim, que nem eu até dei um exemplo de uma mãe, de um pai que chegou lá no consultório e disse que um médico bem conhecido, até por sinal, na minha região, que falou, disse, deixa ele passar fome, que quando ele tiver fome ele vai comer, né, Gabi? E a gente sabe que no autismo não é assim que funciona, né? Tanto no autismo quanto para uma criança típica também, né? Isso, é verdade. Essa estratégia, né, além de ser totalmente inadequada, eu fico pensando, se eu fosse mãe, o meu coração como ficaria diante de ver o meu filho o dia todo ali sem comer, né? O quanto isso pode ser tanto prejudicial para a criança, mas para a família também, né? Então, são condutas arcaicas, né, que não se existe mais, e como a gente vem falando, a criança não comer, ela também está se comunicando, é uma forma dela se comunicar. Então, a gente precisa realmente entender o porquê que ela não está comendo. Não é só birra, não é comportamental, a gente precisa entender as causas disso. E, às vezes, a criança ela se comunica com a alimentação. Então, ou chorando, ou saindo da mesa, ou simplesmente não comendo. Então, acho que a gente precisa ter uma visão muito maior, muito mais integrativa dessa criança, desse contexto familiar, antes da gente dar esse tipo de orientação, que para mim é totalmente inadequado e prejudicial também. Não, ainda tive a felicidade, vamos dizer assim, para não pensar só na coisa ruim, claro, que esse médico disse assim para os seus pais, mas se ela te pediu esses exames, ela é nutricionista, ela deve saber por que ela está pedindo. Porque a gente também enfrenta isso, né, Gabi? De a gente precisar de alguns certos exames para trabalhar na parte dietética mesmo da criança, da parte nutricional da criança, porque o nutricionista ele não vai pedir um exame para receitar remédio ou para diagnosticar muitas coisas, né? A gente pede justamente para intervir nutricionalmente, diretamente com essa criança, né? E ajudar os pais também, porque muitas vezes alguns distúrbios, por exemplo, vamos dar um exemplo, Gabi, de deficiência nutricional com alguma coisa que a criança possa ter, vamos supor, deficiência de zinco, né? O que a deficiência de zinco pode causar? Pode causar maior a seletividade, porque ela altera o paladar. Altera o paladar. Isso é um dos exemplos, né? Então, quando a gente pede, uma coisa também que está bem ligada é a disfarçação, né? O intestino, que nem a Sabrina falou, né? A gente já sabe que o intestino ele é ligado ao cérebro. O intestino, eu até ia dar um exemplo semana passada e não dei, vou dar agora para vocês. O meu sobrinho mais novo, tem 2 aninhos, ele é autista, né? E ele estava tendo crises 2 semanas, assim, ó, crises uma em cima da outra. A minha irmã chorava. Por isso que a gente falou semana passada também sobre romantizar o autismo, que não dá para romantizar, gente. Não existe assim, é grau leve, é tranquilo. Não é porque grau leve não, agora é grau 1, né, no caso, não existe mais o leve, né? O grau 1 é tranquilo. Não é. Também tem os problemas que surgem. E assim como o moderado, o severo, né, que já é outra história também, tem todo esse problema. Daí, no caso, eu fiz uma festa, né, da minha formatura, e a minha irmã não pôde comparecer,
porque o Samuelzinho estava muitas crises, uma atrás da outra. A minha irmã chorava, não sabia o que fazer, né? E eu disse assim, como eu tenho já essa intimidade maior com a Silene, eu vou fazer o seguinte, eu não suplementei, eu não solicitei exames para ele, nem nada. Eu só disse, Silene, tu vai fazer o seguinte, porque eles não sabem se comunicar, gente, quando tá com uma dor de barriga, quando tá com uma dor de cabeça, quando tá com uma dor de dente, né? Tem tantas coisas que eles podem estar sentindo e não saber se comunicar, não saber explicar. Às vezes a gente tá com uma dor, ai, nem sei onde é que é a dor. Tô com uma dor, mas nem sei onde é que é, né? A própria fome, né? Quando a gente tá morrendo de fome, a gente tá super irritado. Não sabe identificar. Ah, era fome mesmo, né? Então, é umas coisas tão ligadas com o intestino, nosso comportamento tá muito ligado com o intestino, muito ligado. Eu disse assim para minha irmã, disse, Lene, faz o seguinte, faz assim, assim, assim. Eu só dei uma orientação para ela. Dessa semana eu liguei para ela de noite, chamada de vídeo, porque eu tenho muito esse contato com os meus sobrinhos. Ela disse, Nara, eu queria comentar contigo, eu ia te ligar mesmo, para te contar que já faz uns 4 dias que o Samuel tá bem melhor, bem mais calmo, voltou a se alimentar melhor. Será que tem a ver? Eu disse, claro que tem a ver, é isso que eu tô dizendo, sabe? É isso que a gente tem essa resistência, às vezes, dos pais de achar que só com problemas de alergia, só com problema de uma intolerância, eles ligam muito à lactose, né? Eles acham que tudo é a lactose. É por conta das próprios meios sociais que passam esse tipo de informação e transbordam esse tipo de informação que acaba assimilando e achando que todo mundo é igual, né? E como a gente falou, não dá para pôr o autista numa caixinha e dizer, esse é nível 1, esse é nível 2. Mesmo dentro dos níveis de suportes tem diferença, porque às vezes ele é nível de suporte 1 na comunicação, mas na alimentação ele é nível de suporte 3, não come 2, 3 alimentos. Às vezes no comportamental ele precisa de suporte 2, então eles permeiam dentro desses níveis de suporte, então não tem como colocar ele numa caixinha, né? E ser todos iguais e dar o mesmo tratamento, cada um é um, cada um tem as suas experiências, as suas vivências, que conta muito também nas questões comportamentais. Então, cada indivíduo tem que ser visto não só no autismo, que a gente também não pode botar tudo na conta do autismo, né? Às vezes é um gosto da criança mesmo. Fala importante. É um gosto da criança, é as vivências, as experiências daquela família, né? Então, nem tudo às vezes é conta do né? autismo. Também ele é muito propício a isso, né? Então, a gente ter esse olhar global, né? Para a família, ter o olhar global para a criança e não só para o diagnóstico. O diagnóstico meio que fica até para depois. Primeiro a gente analisa ali a família de forma global, né? Tu fez uma fala agora que me fez te perguntar assim, ó, como tu tem muito contato com muitas famílias atípicas, né? Já isso, eu via quando as minhas filhas eram pequenas, de pais transferir a responsabilidade de educar para professores. Porque tem uma diferença de tu educar na saúde e educar em casa, vamos supor, né? A responsabilidade do pai é uma, do professor é outra. E existe muito isso de transferir a responsabilidade de pais para professores. Tem essa confusão, sim. Eu, como pedagoga, né? Eu sou pedagoga especialista em autismo. Tem essa confusão não só das famílias típicas, mas das atípicas e das típicas, de transferir a responsabilidade de educar. A escola vai contribuir com a educação, trazendo regras, trazendo hierarquia, mas a questão do educar é para os pais, né? A escola ensina, ela leva o ensino didático, o ensino pedagógico e contribui para a educação. Mas a educação vem do lar, vem de casa. Outra coisa importante da questão do autismo, não é nem tudo dá para botar dentro do autismo. Às vezes precisa de limite, como qualquer outra criança. A criança autista precisa de limite, precisa de regras. Não importa o nível de suporte, pode ser nível de suporte 1, 2 ou 3, ela consegue sim assimilar a regra, ela consegue sim se adaptar nos limites e a gente tem que preparar o nosso filho para a sociedade, porque o mundo não vai fazer todas as vontades dos nossos filhos, típico ou atípico. Então a gente tem que preparar ele para o mundo, entender regras, limites, né, hierarquia. A gente tem que preparar eles assim para o mundo também. Só pegando um gancho rapidamente, assim, o que eu percebo às vezes é que essas crianças, elas passam 20, 30 horas dentro de terapia semanalmente, né? São crianças que, por vezes, como os pais também estão trabalhando, enfim, ou estão ali acompanhando a criança, eles não conseguem ter o diário ali com eles também. Então, eu percebo assim que deixa para os terapeutas resolverem.
Mas eu acho que, claro, isso depende muito também da equipe, né? De engajar esses pais também a compreenderem melhor todas essas questões, né? Não deixar só para a equipe terapêutica cuidar e em casa não, né? Então, isso eu acho que é um trabalho de formiguinha. Esse é um dos principais embasamentos do meu programa de pais, né? É entender que eles também precisam estar capacitados, que eles têm que ter conhecimento teórico sobre o autismo, porque às vezes tu está potencializando um comportamento inapropriado, um comportamento disruptivo, até a questão da alimentação tu está potencializando porque tu está tomando atitudes que podem levar a criança a piorar a situação dela, a não desenvolver as habilidades por falta de conhecimento, né? E a base do meu programa para os pais é esse, é levar conhecimento para eles conduzirem em casa também da maneira certa. Quantas horas a gente tem no mês, né? Quantas horas a gente tem no mês? E ali aquela criança às vezes fica 30, 40 minutos com um profissional. E quem é que dá a maior instrução, quem é que dá o maior estímulo? A família, Suporte. né? Então, tu tem que estimular da maneira correta, né? A forma certa. A Gabi esqueceu de falar o teu... Ah, vocês duas já As falam agora, mídias. antes Eu que eu ia te falar. esqueça. O meu é Autismo Descomplicado, né? Eu tô em todas as redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, no TikTok. Quem quiser É tudo procurar... junto, autismo, Autismo Descomplicado, isso. Bem Pode simples, tá, buscar gente? por Autismo Eu Descomplicado. vou o seguinte, vou pedir para os guris escreverem aqui embaixo o teu Instagram, é o arroba, daí é o mesmo arroba para todos, né? Isso, é Tu mesmo tem pra a todos. rede social do Facebook, do Instagram, YouTube, e do Instagram. E do TikTok. TikTok Também também. gosto também. Ah, legal. Deixa o teu Gabi também. O meu é o Instagram, Nutri Gabriela Andrades. Não tenho ainda em todas as redes sociais, né? Mas é um plano futuro aí. Mas lá eu posto, enfim, informações, dicas, na medida do possível, né? Que a gente é uma correria diária. Mas coloco lá o meu Instagram para quem quiser, enfim, tirar alguma dúvida, enfim, perguntar alguma coisa. Fico à disposição. Esse ponto, então, que nós estávamos falando agora dos pais, assim, eu vejo também que a gente botar muito na conta do autismo, né? Às vezes eu vejo também essa necessidade de, não é porque, meu filho é autista, ele pode fazer tal coisa, larga, deixa a criança fazer o que quer, dá à vontade. Porque ele é autista. Porque ele é autista, ele pode, né, vou deixar, que nem assim, isso eu já vejo assim, já vou dar o exemplo do meu irmão, assim, da minha cunhada, o meu irmão, ela tem o diagnóstico do meu sobrinho, acho que ele tá com 5, vai fazer 6, o Theo. Sempre foi assim. Ele é autista. Mas não, tu vai esperar, tu vai fazer tal coisa. Na hora de fazer tal coisa, tu vai fazer tal coisa. Eles querem, mas isso, gente, eu digo como mãe agora, tá? Nossos filhos testam a gente até depois de adultos. O tempo todo. É o tempo todo. Eles tentam, né? E não pensa que a criança atípica é diferente. A criança atípica também sente quando elas estão no comando. Exatamente por isso a importância dos pais se capacitarem também, para ele conseguir diferenciar quando está relacionado ao autismo e quando está só relacionado ao indivíduo, às vontades, ao teste de hierarquia, né? Ver quem consegue mandar mais, né? Então é muito importante dos pais terem conhecimento, dos pais estarem capacitados para saber diferenciar, porque eu vejo é muito comum, gente, é muito comum os pais entrarem em contato comigo lá pelo direct do Instagram e falar assim, meu filho está fazendo isso, eu não sei como fazer. Eu digo, mas isso aí é uma questão de criança, está dentro dos patamares de desenvolvimento da criança. Toda criança é assim. Então, da mesma maneira que tu educou o teu outro filho, que é típico, tu pode fazer com o teu filho autista também, porque tem essa insegurança dos pais de cobrar das crianças e gerar uma crise quando tu está cobrando, né? Mas nem sempre é por conta do autismo, às vezes é da criança mesmo, do perfil dele, é uma criança mais questionadora, é uma criança mais sanguínea, mais de enfrentar os pais e tal, então nem tudo às vezes é por conta do autismo e às vezes os pais deixam de dar limite, ensinar regras com medo de desencadear uma crise, né? Até diferenciar a crise da birra, às vezes isso é muito comum. Não saber diferenciar a crise da birra e de quando ceder um pouquinho para evitar a crise, né? Ou não ceder para a birra não dominar o pai e a mãe, né? Então tem essa questão. Hoje em dia tem essa questão, até por causa do excesso de informações, eu acho que tem aí pela internet, os pais ficarem sempre nessa dúvida. É birra ou é crise?
tenho que ceder ou eu tenho que limitar, né? Em que momento eu faço isso? Quando eu faço isso? Né? E essa parte de estudar no teu curso lá? Isso, essa parte a gente tem. Na capacitação dos pais, lá no programa dos pais, eu faço atendimento online, né? Não importa qual local do Brasil a pessoa está. Eu faço uma mentoria e a gente arruma uma estratégia individual. Né? As turmas são pequenas, eu não faço turma grande, exatamente para isso, para eu poder atender de forma individual cada família, ou escutar a história dessa família, o histórico dessa criança e arrumar estratégias para aquela criança, né, de acordo com as necessidades deles. Uma coisa que eu me lembro que tu falou na época que eu te trouxe no Prato que Nutre, que nesse teu trabalho, nesse teu projeto que tu tem, tu também fala até das prioridades, né? Aonde recebi o diagnóstico, tá, e agora? Qual é a minha prioridade? O que é que eu faço primeiro? Porque é tanta informação. Eu preciso arrumar uma terapia de tal coisa, preciso botar meu filho em tal lugar. E o principal ali, o que realmente inicialmente precisa, às vezes os pais não procuram. Porque não tem, né, oferta nessa. Por exemplo, eu fiz milhares de cursos para pais, para mães, e é tudo muito amplo, muito abrangente, tu não tem um atendimento individualizado. Daí tu aprende sobre autismo, mas tem tanta coisa que a família precisa saber, né, sobre ela própria. A mãe às vezes se esquece que é uma pessoa, né, e vive só em função, aí deteriora o relacionamento, né? Então milhares de coisas que acontecem naquela família, turbilhão, que eu sentia muita falta de ter alguém para me dar esse respaldo, né? Então no meu programa eu fiz isso, a gente aprende sobre autismo, sobre a teoria sobre autismo, sobre conhecer o espectro, mas também a gente estuda a família. A gente senta, a gente vê como que está o relacionamento, como que está a vida dessa mãe, se ela está se cuidando, né? E todo global, eu vejo como um global. Se eu não atender a família no global, dificilmente eu vou conseguir desenvolver a habilidade daquela criança, né? Porque ela tem uma outra toda movimentação ao seu redor, o seu ambiente, que influencia, sim, muito na questão comportamental, em todas as questões. Então, eu preciso acompanhar a família toda, né? Em todos os relacionamentos com o irmão, entre o casal, né, como que está essa vida. Então a gente ensina no programa até a questão financeira, como que tu faz para economizar, porque a gente gasta muito com terapias, né? Eu costumo dizer assim que a cada ano, o Gabriel tem 16 anos, a cada ano eu poderia ter comprado um carro novo do meu investimento em terapia com o Gabriel, né? Então como direcionar, dar prioridades. Então a gente fala realmente sobre tudo, inclusive como cuidar das suas finanças para tu dar conta, né, de atender por conta dessas questões de convênio, né, que tu levantou aí atrás, de convênio, como fazer como convênio atender, né, onde buscar, como economizar para conseguir atender as demandas da criança. Então, o programa é global, é atender a família como um todo. E essa parte do convênio ainda é uma briga grande que a gente tem pela frente. Né, é verdade. Porque tem crescido cada vez mais, né, o número de crianças com autismo. Na verdade, o número já era grande, mas o diagnóstico agora ele ficou mais preciso, né? Então está se diagnosticando mais, né? Então acredito que os convênios eles não estão sabendo ainda lidar com tudo isso, né? Porque realmente é um investimento muito alto. Uma pessoa que ganha um salário mínimo não poderia arcar com todas as terapias, né? Até a própria ajuda que elas ganham do governo é um salário mínimo, né? Então, como é que tu vai arcar com uma terapia? Na rede pública, assim, também ainda não tem, assim, grandes centros ainda, né, que possam estar pegando todas as crianças, né, porque o número está muito maior. Então, é bem mais complicado, assim, e essa questão do convênio, para nós, assim, que estamos dentro da nutrição, é ainda muito mais complicado, porque ainda tem que ter toda uma conscientização dos profissionais porque o que acontece? Quando a criança chega para nós, ela precisa ter uma indicação de um neuro, de um pediatra, enfim, de algum médico. Porque se não tiver um laudo lá especificando que a criança precisa de terapia alimentar com o nutricionista, não adianta só o pai ou a mãe ir lá e querer uma terapia comigo, ela precisa desse laudo médico. Então, precisa ter essa conscientização e aí o convênio também, né? Porque o que acontece? Hoje em dia, os convênios, eles não têm um especialista, um nutricionista especialista em seletividade alimentar, em dificuldade alimentar, ou que, enfim, que não precise ter seletividade, mas que tenha uma especialização em autismo. Não tem, né? São muito poucos nutricionistas e elas acabam sendo muito abrangentes, atendendo tudo, né? Então, os convênios não têm. Então, os pais acabam fazendo o quê? Buscando fora. Então, ou eles têm que pagar, ou eles têm que entrar, às vezes, por muitas vezes,
via judicial realmente para tentar que o convênio cubra aquele tratamento com um profissional que não esteja dentro do convênio, né? E tu tem muitos casos, tu tem alguns casos no consultório lá, que é da parte judicial, assim, que tu atende? Tem bastante que perde, e aí o juiz dá ganho de causa e depois é uma luta, assim, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, que a gente estava conseguindo ir super bem. Aí o juiz lá simplesmente renegou o recurso, né? Porque o convênio quer que essa criança entre com um nutricionista, com um terapeuta ocupacional, com um físio do convênio mesmo, que seja credenciado. Porém, não é só simplesmente tirar a criança daqui desse profissional e botar aqui. Tem todo um vínculo que está sendo estabelecido aqui. Então, eu tenho um vínculo de 1 ano com ele. Uma construção, Uma né? construção. A terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, eles têm um vínculo já. Então, não é só simplesmente botar para outro profissional. Então, eles entraram com esse recurso, pedindo, né? E estão aí, estão na luta, tentando. Tem a rigidez também, né? De ambiente, troca de ambiente. Rigidez, tem tudo troca de isso ambiente. que eles precisam entender. Que não é simplesmente chegar e largar lá a criança. Não, vai lá. Porque essa é uma queixa muito grande. Eu até conversei com a mãe ontem, uma mãe sobre isso ontem, que de convênios, por exemplo, o convênio tal tem a clínica do próprio convênio. Tá, beleza? Bem, tem profissionais qualificados? Pode ser que tenha. Mas o que acontece? Muita troca. Muita troca. É um grande problema na Muita questão do troca convênio, de essa profissionais. fluidez de profissional Não e a para. criança não se adapta. Quando está começando a se adaptar à troca de profissional. Eu tive esse problema, porque eu e meu marido, a gente sempre trabalhou, né, como empregados, e nós tínhamos convênio da empresa, vamos supor. E eu levava minhas gurias num pediatra. Aí, vamos supor, mês que vem eu ficava doentinha, já não era mais aquele, já era outro. Aí tu tinha que falar, sabe, explicar tudo Imagina nas de questões da novo, terapia, né? Pois é. Tá Se uma engrenando gripe, na uma terapia. coisa, tu já tem esse problema. Toda vez que eu levava a minha mais velha, ela é alérgica à amoxicilina, não pode tomar. Eu tinha que avisar. Sempre tinha que avisar. Porque se não escreve no prontuário, se não lê o prontuário e me receita uma coisa que eu sei que a minha filha não pode tomar. Né? Então, esse é um problema muito sério, assim, com os convênios. Constante, sempre foi. O Gabriel está com 16 anos e tem plano de saúde. Pouquíssimas vezes eu usei o plano de saúde, porque o Gabriel tem muita rigidez cognitiva, comportamental, e cada vez que tinha troca de terapeuta, a gente tinha uma perda imensa de tudo que a gente conseguia adquirir. Então, a gente preferiu, né, investir nos consultórios de forma particular ou fazendo participando de algum projeto social, que é onde tem mais essa questão da coerência e continuidade, né? Porque a continuidade para a pessoa com autismo é muito importante. Tu começar um processo e parar, começar um processo e parar, começar um processo e parar é perda na certa, né? Tu perde aquelas habilidades. Então, essa continuidade de estar com o mesmo profissional, de ficar bastante tempo, né, com a mesma pessoa, desenvolver vínculo, desenvolver as habilidades, essa constância é muito importante. Eu sempre falo para os pais, olha, tem que ter constância. Não adianta tu levar para a escola hoje e ficar 2, 3 dias em casa, depois ir de novo. A gente precisa da constância todos os dias. Esse também é um assunto interessante para a gente falar no próximo programa, porque hoje, novamente, já encerrou, né, o nosso tempo, sobre a escola, né? Porque eu me lembro que eu fiz uma reunião, quando eu fui à reunião com a Sabrina e com a Isandra da associação lá para falar sobre o meu atendimento, como é que é sendo a associação. A Isandra teve que sair no meio da reunião para correr para a escola. E do nada a Sabrina também teve que sair, fiquei eu sozinha lá, porque ela tem muito isso. Tem muito isso. Então nós vamos trazer para vocês um pouco essa... Gente, e eu não tinha noção, para vocês terem uma ideia, eu não tinha noção de como os pais passam por isso, assim, com muita frequência. De escola chamar, ficar lá 1 hora, 1h30, né, e não ter esse suporte tudo. Então, acho bem interessante a gente trazer esse tema também, até vou anotar aqui para nós não esquecer, para a próxima quinta-feira. Eu quero agradecer a vocês, mais uma vez, por vir aqui bater esse bate-papo. E quinta-feira que vem a gente volta, então, aqui na Vale TV. Espero vocês, não esqueçam de compartilhar, tá? E divulgar aí esse trabalho para chegar mais e mais pessoas aqui da nossa região. Um abraço, até quinta-feira que vem.